Olá, meu nome é Patrícia Viegas, da Viegas Consultoria e Psicologia e também da Nova Consult. O tema hoje será suicídio. A gente falou um pouquinho sobre depressão e eu acho que uma das coisas que acomete muito a depressão é o suicídio e ele merece uma atenção bem especial. Haja visto os números, né? Então, o suicídio é uma das maiores formas de morte que a gente encontra no mundo inteiro. Então, em 2013, foram 11.821 suicídios detectados, sendo que a maior parte está no grupo masculino. Ou seja, 800 mil pessoas morrem por suicídio todo ano. Isso é um número muito expressivo, né? Então, o suicídio vai matar uma pessoa a cada 40 segundos no mundo inteiro. A taxa global ela vem caindo, ela caiu 10%, mas aumentou 6% nas Américas entre o ano de 2010 e 2016. Então a gente precisa ficar bem atento. O Brasil ele é o oitavo com maior número de suicídios, perdendo apenas da Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Então a gente tem números bem expressivos. E não há um indício, assim, por ser de baixa renda, então é o maior número de suicídios. A gente tem aí países com alta renda, mas que se a gente pegar a população de uma forma geral, a gente vai encontrar um número maior de suicídios. Mas a gente pegar o Brasil, por exemplo, o Brasil tem muitas pessoas, é um país muito extenso, então o número populacional é maior, então a gente vai ter essa taxa maior de suicídios em países de baixa e média renda. Mas também nos de alta renda nós encontramos o suicídio. Em segundo lugar está a Rússia, né? E o principal fator, eles acreditam que seja o excesso de álcool. Os métodos mais comuns no mundo inteiro de suicídio são, primeiro, enforcamento. E esse também é o primeiro no Brasil, tá? Depois, a gente tem o envenenamento. E depois, armas de fogo. A arma de fogo foi detectada também sendo o primeiro método escolhido em Belo Horizonte. E aí, o mundo inteiro, ele começou a se precaver, principalmente em relação ao envenenamento, de proibições para poder vender alguns produtos que poderiam ser facilmente usados para esse fim. Faixa etária mais comum de ocorrer suicídio, entre 15 e 24 anos. Claro que isso existe em qualquer faixa etária, mas o mais comum seria essa. Segunda principal causa de morte, sendo que a primeira são os acidentes rodoviários, principalmente, tá? A depressão aí, o abuso de álcool é mais comum, as causas mais comuns em países de alta renda, e vários ocorrem, mas de forma impulsiva. Ou seja, teve um momento de crise, alguma coisa aconteceu, como um colapso, uma incapacidade para lidar com os estresses que a vida estava oferecendo, principalmente de dificuldade financeira, término de relacionamento, dor crônica, doenças. Então, também, fora um caso depressivo, essas podem ser causas de um suicídio. No Brasil, a taxa de suicídio cresceu, como eu havia dito. Acredita-se, né, que no Brasil houve falhas na precaução, principalmente enquanto os outros países estavam tendo essa prevenção toda de venda de alguns produtos, o Brasil ainda não tinha. E se a gente pegasse os países que a gente considera com o maior índice de felicidade, e a gente vai considerar essa felicidade como uma prosperidade, ou seja, as pessoas ali são mais prósperas, eles também têm alto risco de suicídio, alto índice de suicídio. Então, o estudo alega, normalmente nesses países, né, uma baixa autoestima e uma comparação. Ele percebe que ele está tão infeliz e as outras pessoas ao redor dele estão tão felizes, então ele entra nesse método comparativo e ele decide terminar com a própria vida.
O suicida, a gente agora vamos falar da pessoa, né? A gente trouxe os números, agora vamos entender um pouco do suicida. O suicida é aquela pessoa que está tentando fugir de uma situação que para ele é muito difícil. O sofrimento está além das possibilidades que ele tem. Então está chegando às raízes que a gente chama insuportável, não está dando conta mais. É um sofrimento indescritível. E ele enxerga a morte como uma alternativa, como uma saída. E normalmente eu falo, né, o suicida ele não está querendo morrer, ele está querendo acabar com aquele sofrimento. Se aquele sofrimento pudesse morrer dentro dele, ele faria essa opção que não fosse a morte dele, tá? Então, é uma tortura interna que ele sente, que é uma coisa que vem de dentro. E o suicida foge desse sofrimento através da morte. Mais de 50%, gente, dos suicidas, eles não têm nenhuma doença mental identificada clinicamente, tá? Então, existem alguns estudos, e eu vou trazer esse livro aqui, que é um excelente livro, né, do suicídio, estudos brasileiros. Eu vou depois ler até um prefácio dele, que foi escrito por Rubem Alves, muito bonito. Então, ele entende, e ele fez esse estudo, né, que dentro das fantasias inconscientes do suicida existe, primeiro, um encontro com uma paz, uma realidade que cheia de paz, né? Alguma coisa que está no céu e que ele vai poder se encontrar e onde ele vai poder ser mais feliz. Também tem essa ideia inconsciente de que ele pode encontrar com os entes queridos, alguns amigos, algumas pessoas que ficaram. Então, a morte é como se fosse esse parto ao contrário, né? Eu estou nascendo para uma outra vida. Em segundo lugar, existe um comportamento agressivo, um componente agressivo, né? É como se o suicida pudesse vingar-se de algumas pessoas. Em terceiro lugar, vem a punição por algum sentimento de culpa. Então, se a gente pegar aí no montante dos suicidas, quem tenta suicídio, ele tem algumas características que são diferentes do suicida, daquele que realmente conseguiu, tá? Então, quem tenta e não consegue, normalmente são pessoas mais jovens, a maior parte são mulheres e tem um comportamento mais agressivo de querer reivindicar e também tem uma força da libido um pouco maior, né? Mais forte. Temos também os suicidas inconscientes, né? Então, quem seriam os suicidas inconscientes? Muitos dos acidentes de trânsito ou de qualquer tipo de acidente que acontece, que a pessoa chega a morrer, é considerado como acidente, não é considerado como suicídio, mas ali pode-se ter um suicídio inconsciente. Também temos doenças pelo modo de vida, a escolha que o sujeito teve. Tanto é que a gente fala assim, nossa, mas você está se matando de trabalhar. Sim, às vezes a gente se mata de verdade e a gente morre de verdade. E ainda algumas opções de comportamento, né? O fumo, a bebida alcoólica, o uso de drogas, que chega a levar à morte, é também um suicídio inconsciente. Mas o mais importante é que o suicídio é um pedido de ajuda. E só um profissional de saúde mental está apto para ajudar. Claro que todos nós podemos ajudar, né? Mas o profissional de saúde mental é aquela pessoa que está mais preparada para isso. E eu vou fechar essa aula de hoje falando um pouquinho sobre o trecho do Rubem Alves. Então, Rubem Alves escreve o seguinte: a morte do suicida é diferente, pois ela não é coisa que venha de fora, mas gesto que nasce de dentro. O seu cadáver é o seu último acorde, término de uma melodia que vinha sido preparada no silêncio do seu ser. Ele deseja ser ouvido. Mas quem suportaria ouvi-las? Não teria sido por isso mesmo que a morte foi escolhida como último gesto? Para dizer da inutilidade da palavra? Não tenho medo de andar de avião. Pelo contrário, sinto-me possuído de uma grande tranquilidade ao olhar para a terra lá das alturas. Mas meus sentimentos são diferentes quando me debruço sobre a sacada de um apartamento do 18º andar. Estranho, não? Pois não é muito mais seguro o edifício?
Por que o medo? Onde a diferença? Não está na altura. Está no fato de que no avião estou protegido contra o meu desejo. Não posso saltar ainda que queira. Mas na sacada do edifício sinto que há apenas o meu desejo a me separar da morte. É muito fácil. Quem já não teve fantasias de suicídio? Eu já. Imagino que se Deus Todo-Poderoso tivesse colocado em nossos corpos um botão mágico que, ao ser tocado, nos fizesse morrer de forma instantânea e indolor, não haveria uma única pessoa viva no mundo. Não é preciso uma grande tragédia para que o desejo de morte apareça. Por vezes, aparece como um simples cansaço, um desejo de dormir. O assustador é que esse desejo, não de morte, mas de uma outra espécie de fim, morre também dentro do meu corpo. Daí o espanto ante o corpo do suicida. Estamos tão próximos um do outro. O suicida é um artista trágico que, por lhe faltarem os recursos para para contar a sua história, se eu pudesse pintá-la, se eu pudesse gravá-la em mármore, se eu pudesse cantá-la em música. Sim, por faltar esses recursos, ele escreve a sua beleza trágica no seu próprio corpo. Não é um gesto de desespero, é um último e desesperado gesto na esperança de que, de alguma forma, o grande mistério acolha a beleza trágica que não pôde ser comunicada em vida. Diante da morte já não há o que fazer. Só nos resta aceitar o convite. Tentar ouvir a beleza trágica como gesto de fraternidade. Afinal de contas, somos todos irmãos. E todos estamos diante do mesmo abismo. Rubem Alves. Então a gente fecha e esperamos agora vocês para o nosso próximo encontro, falando de um outro tema.